Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus pela grande e rica oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez nesse programa para falar da palavra do Senhor, palavra que salva verdadeiramente o homem. E eu sempre digo que a salvação da alma é a mais importante. Mas o Senhor nos salva de muita coisa, nos livra, nos ensina a nos desviar do mal, da morte, da vergonha, da decepção, do sofrimento, das aflições. Então, tudo que vem da parte do Senhor é bom. É coisas boas, é presentes bons, é cuidado, é salvação, é vida. Então precisamos atentar para a palavra de Deus. Quando nós atentamos, o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Jó diz, se ele é contra alguém, quem então o defenderá? Então, contra no sentido que Deus, ele de si mesmo, ele não se ira, de si mesmo ele não é contra alguém, ele é fiel, ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Mas é nós que nos afastamos, é nós que ficamos contra Deus, é nós que não aceitamos o conselho do Senhor. E assim nós nos apartamos do seu amor, da sua bondade, misericórdia, longanimidade. Então, não é Deus. Deus, o seu amor enche todo o universo e chega até mim. Tem até um hino que fala sobre isso aí. Mas quando eu rejeito, eu dou coice nesse amor. Então, é eu que sou o culpado, é eu que não aceito, é eu que não quero. Então, eu preciso aprender na palavra o que eu devo fazer para não ser participante desse amor, desse poder, que é o único poder que pode me salvar. Não tem outra saída a não ser o Senhor Jesus. Eu não tenho outro recurso. Então veja que não tem também uma maneira de você ser um desobediente e ser salvo. O Senhor, ele é justo, é fiel, é verdadeiro. Então entenda, ao mesmo tempo que você obedece e Deus é contigo, te salva, pode ser a pior pessoa da face da terra. Mas se arrependeu, não quer mais fazer aquilo que fazia, quer andar na palavra, quer ouvir a palavra e fazer o que a palavra diz, ou seja, quer ser um filho de Deus, um participante do reino, já está contigo. Agora, ao mesmo tempo que tem essa facilidade, também tem de ser rejeitado. Você não quer, não existe quem a obrigue. E entenda que nós temos o inimigo das nossas almas, que se chama Satanás, que tem os seus demônios, que ele tenta nós. Né? Nós somos tentados quando atraído e engodado, incentivado pela nossa própria concupiscência. Então veja que tem aí um incentivo a eu não querer Deus, não querer esse amor, não querer esse poder a meu favor, essa vida, essa riqueza que vem da parte de Deus. Então veja aqui que nós precisamos, Jesus ele disse uma palavra que é muito importante para nós. Ele disse, quem ama a sua vida, perdê-la. Ele disse no sentido de que
Quem se preocupa com essa vida terrena e não se liga na porvir, ou seja, na vida eterna, na vida espiritual, ele perde todas as duas. Por quê? Porque essa está perdida. Isso aqui não tem jeito, você vai morrer um dia. Agora a outra você pode defender. A alma você pode defender do inferno. Então, se você se preocupa só com essa vida, você perde as duas. Essa aqui não tem jeito, você pode ganhar o mundo inteiro. O Senhor Jesus falou isso. Aí que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? Então eu tenho que me preocupar com a minha alma, o que eu faço para me defender a minha alma das enfermidades, do pecado, do erro, que fere a minha alma, que condena a minha alma. Então eu tenho que ver o que remédio aqui tem. O que eu faço? Eu, tendo o dinheiro do mundo inteiro, não consigo remir. Eu não consigo defender ela do inferno. Mas se eu tiver a palavra de Deus, a obediência ao Senhor, recorrer ao Senhor, Ele me salva. Então entenda que eu tenho que aprender de quem? Do Senhor. Como as regras? E é simples, porque se fosse humanamente falando, fosse difícil, então era só para aqueles sábios que conseguem ser inteligentes para descobrir, para compreender. Mas pelo contrário, quanto mais simplicidade, inocência, mais tu tem. É o contrário de outras coisas naturais, que precisa estudar, precisa desenvolver a mente, tem um superdotado, tem toda aquela história para você se desenvolver no sentido material, terreno, carnal. Então precisa que você se esforce para você desenvolver tua mente aí e ter criatividade. Então você consegue ganhar dinheiro, você consegue criar as coisas, ser famoso até, ir para a história da humanidade, porque é criativo. Mas aqui não precisa disso aí. Nesse sentido aqui, que você precisa buscar da mesma forma, mas no invisível, pela fé. Pela fé, nós entendemos, acreditamos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Se todas as coisas, como diz em João, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, e o versículo 3, diz que todas as coisas foi feita por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Fechou aí, irmão. Então, se ele fez todas as coisas pela palavra, tudo que foi feito foi por ele, nada do que foi feito se fez sem ele, ele não dá conta de mim, não. É uma coisa simples, que é acessível para qualquer pessoa. Quando eu quero o Senhor, eu tenho Ele. Você vê que Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa. Cearei com Ele comigo. Ele não está dizendo, não, se ele for baixinho, eu não vou. Se ele for gordinho, eu não quero. Moreninho, branquinho. Se ele não tiver diploma de doutor, eu não entro. Não tem isso aí. Então não tem aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. Então não tem acepção de pessoas, não existe. Quando nós falamos essa palavra no sentido pessoa, no sentido humano, que pode dizer, mas é mentira, irmão. Você faz acepção em pessoas. Nós fazemos acepção em pessoas, nós somos humanos. Tem pessoas que nós não suportamos.
apesar de, às vezes, amar, mas você não consegue conviver. Isso aí é realidade, não adianta você ficar aqui com conversa fiada, porque as tuas conversas, as tuas ideias, tudo, nada bate. Não tem como você conviver com uma pessoa que não bate nada do que tu pensa, do que tu age. Então, você, não é nem uma questão de ruindade aí, de maldade, mas uma questão de sobrevivência mesmo. Você precisa evitar essa pessoa um pouco ali, amar, tudo bem, mas você não ficar de contato, porque vai se prejudicar os dois. Então, veja que agora com Deus não tem isso aí. Porque nós que queremos o Senhor, salvação, nós precisamos entender, colocar dentro da cuca, na mente, no teu HD, que o Senhor é soberano. O Senhor, Jesus, ele não anda atrás de homem, não depende de homem. Ele não depende do teu voto ou de alguma coisa que venha de ti. E nós, os seres humanos, todos, de Adão até hoje, até o que vão nascer para frente, todos somos 100% dependentes do Senhor. Mas não tem mais, você não pode fazer coisa nenhuma se não for pelo Senhor. Quando ele diz em João, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os galhos, as varas. Toda vara que está em mim dá muito fruto. Mas sem mim, nada podereis fazer. Então, veja, nada podeis fazer. Falei agora de João capítulo 1 e o versículo 3. No versículo 1 diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Versículo 2. No princípio estava com Deus. Torna a repetir. Então veja que o verbo, palavra, aí diz no 3 que todas as coisas foi feita por ele. Eu falei agora há pouco que pela fé nós acreditamos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Então veja que é real, irmão. Eu tenho que cair na realidade. Eu quero Deus. Não fica achando os homens dizendo alguma coisa e você indo na corda, conversa de homem, não. Você tem que correr atrás. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Então não vai pensar que o teu pai vai orar por ti, vai dar conta da tua alma. É você que tem que se virar, irmão. Você precisa conhecer essa simplicidade. É tão simples que os homens rejeitam. Você vê que tem um homem aí, que ele morreu. Mataram ele. Que ele diz que o evangelho era tão pobre que ia se acabar. Ia desaparecer. Perder o seu valor. E eles eram um grupo aí de cantores dos Estados Unidos que diz que eles eram mais famosos do que Jesus e que o evangelho não tinha valor. Era tão simples de tal maneira que ia desaparecer. Quem desapareceu foi ele. Claro que todos nós, no sentido de morte, vamos desaparecer daqui. Mas se eu morrer com Cristo, eu vou ressuscitar. Com Cristo. Então eu preciso crer nisso aqui. Eu preciso acreditar que é simples,
Por isso os sábios deste mundo se confundem e acham que é loucura. Então Deus, Ele usa aqueles que são desprezíveis para confundir os sábios, confundir aquele que pensa que sabe. É isso aí, é o contrário das coisas naturais. Os homens querem usar outros homens sabidos, que se desenvolve a ciência e todas as coisas, trabalha com rapidez, produz, e por aí vai. Mas Deus, Ele não tem isso aí não. É claro que nós precisamos nos desenvolver também espiritualmente. Você tem a obrigação de ir crescendo na unidade da fé, na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e a gente vai crescendo até chegar à estatura completa de um varão perfeito em Cristo, de um homem que se aperfeiçoa no Senhor. É isso aí. Agora, precisamos entender isso. Em primeiro lugar, alma. Em primeiro lugar, vida espiritual. Em primeiro lugar, o reino do céu. Buscar a justiça de Deus, ser justificado. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Romanos capítulo 1, versículo 16, que eu quero chegar no 17, mas Paulo, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Então, para as pessoas na época, teve gente que chamou o Paulo de doido mesmo. Assim está escrito na Bíblia. Ele disse: olha, as tuas muitas letras te deixaram louco, doido. Ou seja, tu estudou tanto que ficou doido, agora está variando, falando besteira. Quando ele falou do poder de Deus, irmão. Porque não é para sabedoria humana, é para sabedoria espiritual. Entender? Então ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, depois do grego. Por que ele diz isso? Porque o judeu foi a eles que foi dado o evangelho. Primeiro, começando de Abraão e vem até Jesus. Então, é primeiro para eles mesmo. Mas depois abriu-se para todo mundo. Depois não, sempre foi aberto. Quem se chegasse a Abraão seria salvo também. Claro, isso aí está bem claro na Bíblia. E depois de Cristo, aí que se abriu mesmo. Quer dizer, é para todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, depois do grego. Aí ele entra no 17, no versículo 17, que ele diz: nele se descobre. Nele quem? No Evangelho, na palavra de Deus, na Bíblia. Se descobre a justiça de Deus. Então está encoberta. Eu preciso descobrir. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque está escrito: o justo viverá da fé. Então, comida de justo, comida de espírito, de alma, para ser justificado, aprovado, defendido, há investimento da parte do reino do céu, do Senhor Jesus nas nossas vidas, é pela palavra. É aí que vem, você vai ligar o teu nome ao de Deus, de verdade. Não é porque um homem disse: o homem de Deus, mulher de Deus. Não, Deus disse.
Então, muitas vezes nós falamos, nos consideramos um homem de Deus ou uma mulher de Deus e não é. Mas Deus sabe se é ou não é. Com o coração se crê para a justiça, ou seja, para ser aprovado diante de Deus. Se Ele é por nós, ninguém é contra nós. Porque não tem poder para encontro de Deus. Então, Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, eu estou comendo, arrumando comida, alimento, primeiro espiritual. A carne deixa aí que ela tranquila. Segundo plano. É tudo acrescentado para a carne. Vai ser só o filézinho. E vai sobrar para a carne. Se o espírito está alimentado, a carne é a coisa mais fácil. O mais difícil é o espírito. Então veja aqui, nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui em Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 6, e o versículo 19, 20 e 21. É exatamente do que nós estamos falando, mais ou menos aqui. Que diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é realidade. Deus, Jesus jamais errou uma palavra. O apóstolo Pedro diz na sua carta que nunca saiu um só engano da sua boca. E o próprio Jesus disse: passa o céu e passa a terra, mas nenhuma das minhas palavras hão de passar. Então veja aqui, aonde está o meu tesouro, aquilo que eu amo, aquilo que eu desejo, isso eu tenho cuidado, eu protejo, eu guardo, eu escondo, eu zelo, eu limpo, eu cuido daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, daquilo que eu me interesso. O meu está dentro do meu coração. Sempre eu estou pensando naquilo lá. Sempre eu estou preocupado com aquilo lá, para melhorar até, para proteger melhor, para sempre dar uma melhorada, investir mais naquilo lá. Entenda que é assim mesmo. Você sabe que é. É quando você compra um carro, ou uma bicicleta, ou um rádio, seja o que for que você compra, você casa, pensa no negócio, o filhinho, aquele cuidado que você tem, né? Então veja aí, aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração, a tua mente ligada, o teu pensamento meditando naquilo lá de dia e de noite, para proteger, para arrumar, para cuidar, investir. Agora, se for no céu, no mundo espiritual, na vida espiritual, aí é ótimo, né?
Porque lá a bicicleta o ferrugem come. O ladrão vem, tu se descuida, ele rouba a bicicleta. Agora, a palavra de Deus ele não rouba. Se tu tiver cuidado também, porque senão rouba, mas tu guarda, não rouba não. Jesus, ele já ressuscitado, entronizado, que ele revelou o Apocalipse, as 7 cartas. Na 6ª carta, Apocalipse 3, 11, ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Depois dele aprovar aquele povo ali, aquela igreja, o pastor, ele já tinha aprovado. Eu tenho aqui, diz o verdadeiro. Aqui diz aquele que tem a chave de Davi. Aí ele diz no versículo 8: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Aí ele sai dizendo aí: eis que eu farei com aqueles da sinagoga de Satanás, que se diz ser judeu, não são. Se diz ser crente, mas não são. É isso que ele está dizendo. Eis que eu farei com que eles venham, se prostrem e te adorem ajoelhado diante de ti. E eu prove para eles que eu te amo. Ou seja, porque tu me amou. Aí ele vai dizendo: eu vou te defender naquele dia, no dia da tentação que há de vir sobre toda a terra, sobre todos os habitantes do mundo. Eu vou te defender. Aí ele diz para ter cuidado. No 11 ele fala, depois dele dizer no 10 exatamente isso, que eu vou te guardar, eu vou te livrar da tentação que há de vir sobre todo mundo, sobre todos aqueles que habitam na terra. Eu vou te defender. Mas ele alerta no 11: guarda o que tens. Então tu já tem, não precisa guardar, é um tesouro. Zelar, investir, limpar, cuidar. Sabe o que é cuidar de uma coisa? Amar e lembrar sempre. Estar sempre meditando ali no cuidado, com lucidez, para que ninguém tome a tua coroa, o que tu já tem. Ele diz: eis que cedo vens, eu venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então é isso aqui. Não ajunteis tesouro na terra. Quando ele diz isso, entenda. Não é uma questão de você não trabalhar. Tenha responsabilidade. Ainda que seja dono de bilhões de dólares. Você tem a responsabilidade. O homem ficou nessa terra para trabalhar, para produzir, para edificar. Não significa você trabalhar para você engolir tudo, você consumir tudo que você ganha. Não, você trabalha para desenvolver o mundo de pessoas, ajudar as pessoas, empregar as pessoas sobreviver naquilo lá. Tem que ter os líderes, assim como tem no exército, assim como tem no céu, até o exército de anjo, que tem os seus líderes, como o diabo era um, e se desviou, se revoltou contra Deus, querendo ser mais do que Deus, e foi jogado de lá para fora. Então entenda, tem a hierarquia, aqui também tem. Eu preciso me colocar no meu lugar. E dar conta daquilo lá, não me omitir de fazer aquilo que foi entregue nas minhas mãos. Eu preciso sempre avançar na terra, produzir, trabalhar, mas com cuidado na alma, no lado espiritual. Então, não ajunteis tesouro, não adianta você ajuntar o tesouro aqui, fica tudo aí.
a traça vai roer a bicicleta, rapaz. Ou seja, a roupa, ou seja o que for, vai. Se não for a traça, é o ferrugem. Se não, o ladrão rouba. E quem é ladrão? Daquele que... Porque tem o ladrão humano, que tem que ter cuidado que esse ladrão humano, ele pode roubar a tua bicicleta, a tua roupa. Aí ele faz o papel de ferrugem, faz o papel de traça e de ladrão mesmo. Ele rouba os teus bens material, mas o principal é roubar, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É exatamente a palavra que é pregada, que você recebeu, o ensinamento da parte do Senhor, o alimento espiritual. Você comeu, você guardou, você se alimentou. Aí vem um herege, aí ele faz você vomitar. Aí ele coloca dentro de ti veneno. A palavra, uma heresia. Uma palavra que não é verdadeira. Então entenda aqui. Jesus disse em João, volto lá em João outra vez. Capítulo 10 e o versículo 10. O ladrão vem, senão, a matar, a roubar e a destruir. Então, ele destrói, ele rouba aquilo que tu recebeu da parte do Senhor. Um homem usado pelo diabo. Então ele pode roubar também tuas coisas materiais. Mas o pior de tudo é exatamente esse alimento espiritual, a tua coroa, a salvação. Então entenda que o diabo ele usa pessoas. Lá para Adão e Eva ele usou uma cobra. Mas agora ele usa as pessoas. E vem com a carinha de anjo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo fala sobre isso aí. Segundo, irmão, tomara que seja. Tem hora que a gente esquece as coisas, porque também, né? Ele deve esquecer mesmo, porque é muita coisa, né? Exatamente. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo, eu vou ler, já estou aqui mesmo. Capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles se transformam em apóstolos de Cristo. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é de se admirar, porque o diabo se transforma em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será como será conforme as suas obras, conforme o que ele faz. O fim deles é ir para o inferno mesmo, mas você não é obrigado a ir com ele, né? Então você aprenda a palavra, irmão. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e o ladrão mina e rouba. Então o que é de Deus é mais difícil do ladrão roubar, só se você entregar mesmo. Agora, quanto ao tesouro da terra, esse não tem jeito, porque vai ficar.
Então, se interesse pelo o alimento espiritual, que só se você entregar, é tomado. Uma coisa não é bem roubada, é tomada. Tá entendendo? Guarda o que tens, para que ninguém tome. Então é tomado. Tomado é uma coisa meio que me dá para cá. É tipo um assalto, né? Então veja que não é na surdina. É porque o diabo ele não entende as coisas de Deus para te roubar na surdina. Ele não vê, ele não consegue achar. Mas ele pode tomar nesse sentido. Na tua presença, você mesmo entrega com a tua mão. Porque ele vem e te tapeia na conversa. Toma, então leva. Está entendendo, irmão? Porque você tem já o mistério de Deus, a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Está em ti. Você está ouvindo. E você vai na conversa. Você entra numa heresia que não é verdadeira. Então você entregou aquilo que era de Deus para ficar com aquilo que é do diabo, uma mentira, uma heresia. Então, quando nós olhamos assim, os investimentos nossos é mais aqui. A gente não tem coragem, atitude e ousadia de investir no reino. Aí quando a gente vai ver homens aí, uma pessoa como José, uma pessoa como Daniel, noutro país, como escravo, mas eles fizeram a diferença. Sabe o que é o caboclo? Como escravo num lugar sem parente algum, foi vendido pelos os irmãos e comprado e vendido depois, negociado por os parentes dele, os parentes lá, porque eram os filhos ali do tio dele ali, ou seja, da mesma família ali tinha o Isaac e o Ismael, né? Foi os ismaelitas que compraram ele dos filhos de Jacó, que vem aí de Isaac. Então veja que eram 2 irmãos. Então veja aí, venderam ele, vai trabalhar com Potifar. E ali ele foi aprovado pelo homem, porque era honesto, direito, zeloso, gostava de fazer as coisas com retidão, assumiu tudo, irmão. Depois vem a mulher dele querendo corromper ele, mas o que ele disse? É isso aqui que eu fico trazendo para mim mesmo, e nós precisamos entrar na história, se colocar no lugar de José, para que você venha ter zelo também. Você venha valorizar aquilo que você recebeu. José tinha promessa, José conhecia Deus, no sentido, o Deus do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, de Abraão, de Isaac, né? Ele conhecia, ele sabia da história, tinha testemunho, como nós temos hoje, muito mais ainda. Então ele se segurou na palavra, irmão. Quando aquela mulher partiu para cima dele, não era para matar ele, pelo contrário, para fazer uma coisa boa, que todo mundo gosta. Agora, ele não podia fazer. Então ele disse, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com o meu Senhor, no sentido do patrão dele, o marido da mulher, Potifar. E
cometeu tamanho pecado contra o meu Senhor e o meu Deus. Então veja, a preocupação, você trair Deus, irmão. Deus, ele quer investir em você. Deus, ele quer cuidar de você e você ser um testemunho dele. Ele quer salvar você e através de você salvar outras pessoas. Para ir completando o corpo de Cristo, edificando o corpo de Cristo, crescendo até chegar ao número aonde ele vem buscar a igreja. Então ele conta com você. Aí numa hora dessa ele entregasse tudo, irmão. Ele disse, eu não posso cometer tamanho pecado, porque o meu Senhor entregou tudo nas minhas mãos, mas menos você. Você é a esposa dele. Então veja aí, e Daniel, irmão, que os homens ali procuraram pecado naquele homem e não acharam nem culpa e nem vício. Já pensou um negócio desse? Eles não acharam nele, em Daniel, nem culpa e nem vício. Queriam trair Daniel, mas eles não achavam uma maneira. Queriam de qualquer armar para cima dele. Armaram, mas eles foram contra a lei de Deus. Eles ali disseram, nós vamos arrumar uma maneira de prejudicar ele, fazer uma lei contra o Deus dele, o Deus dele. Vamos achar na lei do Deus dele. Porque ele andava conforme Deus queria. Então vejam, o que acharam em Daniel? Procuraram ali na maneira dele obedecer a Deus, de orar 3 vezes por dia, e encontrar naquilo lá. Mas quem o leão comeu? Foi Daniel ou foi eles? Então isso nós precisamos pensar e entender que a nossa sobrevivência está no Senhor. Se nós estamos com Deus, com sinceridade, com transparência, com humildade, com inocência, é por isso que Jesus disse, aquele que não se tornar como uma criança dessa não pode entrar no reino do céu. Ele chama a pessoa que quer o reino, a pessoa que se aproxima dele, que escuta a sua palavra, que deseja a sua palavra, deseja andar nos seus caminhos, nos seus mandamentos, na sua doutrina. Ele diz de pobre. Ele chama de pobre de espírito. Ele chama de criança. Você vê quando os discípulos vieram da missão que fizeram, os 70, expulsaram o demônio, curaram o enfermo, ele disse, olhou para o céu, levantou os olhos ao céu e disse, te dou graças, Senhor, do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e inteligentes e revelado a essas criancinhas. É exatamente revelação da palavra, o valor que tem a palavra, o poder que tem a palavra. Quando você tem a palavra, o poder que está sobre ti, a riqueza que está sobre ti. Já pensou você ser um participante? Eu vejo aí, está até uma febre aí no mundo, né? A febre que me diz é que
se alastrou, vamos dizer assim, está todo mundo correndo atrás dos mercados financeiros, nas redes sociais, bolsa de valores, esse negócio. Aí você imagina o tempo que a pessoa perde naquilo lá, mas não estou dizendo que está errado não, vou só falar aqui que você não investe tempo para buscar as riquezas do Senhor. Porque você investe tempo ali para buscar ali ganhar alguma coisa, aí ganha, perde, a confusão danada, e no final perde tudo, porque você vai acabar morrendo, né? Mas não está errado você voltar mesmo, seja no financeiro, seja no trabalho, seja na tua empresa, seja empregado, seja como for, você precisa trabalhar, tudo certo, mas o que eu quero dizer é que ali para você ser herdeiro de Deus, herdeiro do reino dos céus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quer repartir contigo. Ele quer que você seja participante do reino eterno, que nunca se acaba. Aí nós não conseguimos compreender isso, o valor que tem isso aí. É isso aqui que é preciso despertar. Porque corremos atrás daquilo que é incerto e ficamos com aquilo que é incerto. Aquilo que não traz salvação. Não traz uma vida plena com Deus. Aí, quando nós olhamos Paulo falando aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o último capítulo da carta, versículo 17. Olha o que ele diz aqui. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Eu quebro, eu posso, eu vou arrebentar. Arrebenta nada, arrebenta contigo. Pode nada. Aí você vê essa pandemia aí, cadê os ricos? Cadê os sábios? Cadê os cientistas? Quem não levou? Os que têm tanto dinheiro. É assim. Um vírus que faz um estrago maior do que uma bomba. Cadê? Mas não é tão pequeno. Mas é complicado. É assim que é o mundo. Então veja, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Está entendendo aqui? Não colocar a confiança nas incertezas das riquezas. É isso aí. Então eu tenho que colocar minha confiança no Senhor, que fez o céu e a terra. Aí o salmista diz assim: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma pergunta para ele. Eu não estou olhando para nada. Eu olho para a montanha. Aí fez uma pergunta para ele mesmo: de onde me virá o socorro? Aí ele lembrou-se, ele mesmo respondeu para ele: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oh, glória a Deus! Irmão. Eu preciso colocar a minha confiança no Senhor. Eu preciso, eu necessito. Eu dependo disso aí. Então,
qualquer coisa você tem que apresentar para Ele. Não vá pensar, Deus sabe das coisas, sabe. Mas eu preciso dizer, eu preciso confessar. Você pode ver que até mesmo tem um laudo quando é feito para julgar uma pessoa, e tem que falar lá. Não, está sendo gravado aí, ou escrito, que hoje mais é gravado. Então grava aí, porque serve de testemunho isso aí. Então você tem que falar. Não tem como testemunhar sem falar. Veja que eu falei já nesse programa, Romanos 10, 10. Com o coração se crê. Cadê ele? Coração, mente. Interno. Invisível. Espiritual. Alma. Com o coração se crê para a justiça. Deus justifica, porque Ele conhece os pensamentos e intenção do coração. Então, aí Ele justifica, aí Ele está crendo mesmo. Mas com a boca se faz confissão para a salvação. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que externar o que está dentro de mim e colocar para fora, para as pessoas verem. Um testemunho. Deus vai investir em ti se tu não fala que é Ele? Está investindo? Deus vai te ensinar a revelar o céu para ti, as riquezas que Ele tem preparado e tudo, se tu não quer, irmão. Que é isso? Então pense aí. Pense nisso. E não rejeite. O Senhor está perto, Ele vem como um ladrão. Não é ladrão, é como? Ele mesmo disse, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vinha roubar a sua casa, ele guardaria a sua casa. E ele não roubaria. Assim também eu preciso saber quando é que o Senhor vem. Ou seja, eu tenho uma certeza de quando Ele chegar, eu estou pronto. Seja Ele a vinda dele mesmo para levar a igreja, ou seja a minha morte, que é o dia que o Senhor vem para mim. Eu não posso fazer mais nada depois disso. Então eu preciso entender que é como um ladrão. É uma surpresa. Então se prepare. Paulo fala isso também. Não adianta nós se preocupar em falar em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não adianta nós falar aqui da vinda do Senhor, porque todos vocês sabem que Ele vem como um ladrão de noite. Ou seja, numa hora que a gente não está esperando, é a hora que Ele vem. Então fique atento, apercebido, com lucidez, com sobriedade. É isso aí. Ligado na palavra, meditando de dia e de noite. Deus abençoe sua vida. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo. Ser conosco, ajuda, Pai, pois precisamos do Senhor. Abençoa todas as famílias que assistiram esse programa. Meu Deus, o Senhor venha trabalhar na vida deles, meu Deus, dando saúde, prosperidade, meu Deus, dando principalmente o entendimento, a força e o poder para eles rejeitar o mal e escolher o bem, e assim guardar a sua alma da condenação. Abençoa, meu Deus, em tudo, Pai, em tudo, meu Senhor, nós damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém.